Então a gente tem que ter um filtro, tá? A gente não pode dar crédito a toda a palavra, tá? A gente tem que saber discernir as coisas, tá? Olá, shalom para todos vocês. Seja bem-vindo ao nosso canal, tá bom? Nós estamos estudando o Sefer Mishlei, o livro de Provérbios. Eu não acredito que você está assistindo o nosso conteúdo e ainda não é inscrito no nosso canal. Confere aí a inscrição, tá? Caso você não seja inscrito, tá? Faz a sua inscrição agora, vai ser legal porque o YouTube vai estar notificando para você acerca dos nossos vídeos. Sempre que a gente jogar algum conteúdo novo, tá? Você vai ser informado, tá bom? Curte esse vídeo, tá? Enterra o dedo no like, tá bom? Compartilha, comenta. Nós estamos agora na última parte da introdução. É isso mesmo, ó, a gente já jogou vários vídeos, tá bom? E esses vários vídeos aí, tá? Eles são a introdução ao livro de Provérbios, tá bom? E mesmo essa introdução aí que já deu várias partes, é o resumo do resumo do resumo. Então a gente ainda tinha muito mais coisa para falar, tá bom? Mas a gente está botando assim de uma maneira mais resumida para que a gente possa logo adentrar no livro propriamente dito, tá bom? Então vamos lá. Seja bem-vindo, tá? À luz do preâmbulo, que está no capítulo 1, do versículo 1 ao 7, tá? O público original incluía dois grupos de pessoas. Os jovens, que são mencionados no capítulo 1, versículo 4, tá, de Provérbios. E 2, os sábios, tá, que está no capítulo 1, versículo 5 de Provérbios. Vamos ler acerca dos jovens, tá? Provérbios 1, 4, diz assim: para dar prudência aos inexperientes, conhecimento e discrição para o jovem. Vamos ler agora o versículo 5. Que o sábio ouça e aumente o aprendizado, e o entendido adquira habilidades. Tá? Vamos prosseguir. Os jovens são caracterizados como inexperientes, não comprometidos, e indivíduos crédulos no limiar da idade adulta. O sábio, sob o manto da sabedoria, os desafia a se arrepender e a escolher a sabedoria, porque eles se encontram no caminho da morte eterna. Então, o sábio é aquele que vai admoestar as pessoas que estão no caminho errado, para que eles se afastem, tá, do caminho da morte eterna. A sabedoria os dirige para a porta da cidade, implorando-lhes que se arrependam e abracem a sabedoria antes de enfrentar as tentações dentro da cidade. Então, olha que linguagem bonita que Provérbios usa, tá? O livro de Mishlei, Provérbios, busca destacar o valor da sabedoria e persuadir estes jovens a escolher o caminho da vida. O segundo grupo abordado é composto por aqueles que são caracterizados como sábios, isto é, indivíduos que apreciam a sabedoria e a escolhem, mas reconhecem que a busca pela sabedoria é um processo vitalício. Então, a sabedoria não é algo que tu vai falar assim, que você ou eu possamos falar assim, hoje eu vou ler o dia inteiro e tal, e vou me tornar um sábio. Não, tá? Ou então, eu vou ler um mês inteiro, um ano inteiro e nunca mais vou ler e me tornarei sábio. Não, é um processo para a vida toda, tá? Imagina, vamos usar uma comparação. Imagina uma pessoa falar assim, eu vou beber, vou entrar numa piscina, vou beber a água da piscina toda de uma vez, tá? E nunca mais vou sentir sede. Não é assim que funciona, ou seja, a gente vai beber o quê? 2, 3, 4 litros de água por dia, tá? Cada um tem uma quantidade já de acordo com o seu peso, tá? E atividades diárias, tá bom? Mas a gente vai ter que beber água a vida inteira. Não adianta beber toda uma piscina de água de uma vez, tá? Que seria impossível, tá bom? Nem faria bem para a saúde, tá? E ficar a vida inteira sem beber água. Assim também é com relação à busca da sabedoria, a leitura de livros. Então, nós entendemos, tá, que a busca pela sabedoria é um processo vitalício. Nesse aspecto, são ensináveis e o livro procura desenvolver a sabedoria, aguçando-lhes a mente, suavizando o seu coração e moldando o caráter dessas pessoas sábias e justas. Vamos prosseguir. Tipos de personagens, tá? No livro de Provérbios, Mishlei. Dentro da configuração doméstica do livro, o leitor encontra uma variedade de personagens diferentes, cada um dos quais desempenha um importante papel retórico e educacional dentro do livro. Conforme já mencionado, o preâmbulo identifica dois personagens relevantes dentro da antologia. O sábio, como a gente já viu, no capítulo 1, versículo 5, e o inexperiente ou jovem, no capítulo 1, versículo 4.
Enquanto os sábios de coração aceitam os mandamentos e acumulam conhecimento, Provérbios 10:8. Um sábio de coração acatará os mandamentos, mas um insensato de lábios será arruinado. Vamos agora para Provérbios 10:14. Os sábios guardam o conhecimento, mas a boca do tolo é ruína iminente. Como a gente leu. Enquanto os sábios de coração aceitam os mandamentos e acumulam conhecimento, os inexperientes permanecem sem rumo, sem comprometimento. A pessoa inexperiente aprecia estar isenta de comprometimento. Acredita em tudo, ou seja, qualquer bobagem ela acaba acreditando, tá? E facilmente é enganada, tá? Como nós vemos em Provérbios 14:15. Vamos lá. O simples dará crédito a toda palavra, mas o prudente olhará para os seus passos. Perceberam a diferença? Então a gente tem que ter um filtro, tá? A gente não pode dar crédito a toda palavra, tá? A gente tem que saber discernir as coisas, tá bom? Aqui, mais uma vez, tá? Provérbios 10:15 diz que o simples dará crédito a toda palavra. Tem gente que infelizmente é assim, qualquer coisa que ouve já sai acreditando, tá? Mas o prudente olhará para os seus passos. Essa disposição explica o interesse do pai e da sabedoria na pessoa inexperiente. O inexperiente encontra várias vozes e personagens que procuram obter sua fidelidade nos capítulos 1 até o 9. Pessoas ímpias, perversas, facínoras e a mulher adúltera, que é apresentada sob a aparência de uma mulher tola. O pai e a sabedoria tentam expor esses tipos de personagens maldosos. A futilidade da sabedoria. O pai e a sabedoria tentam expor esses tipos de personagens maldosos, a futilidade de suas promessas e as consequências que resultam em seguir o seu caminho, e ressalta o valor da sabedoria. O pai instrui seu filho sobre o perigo de se manter inexperiente, conforme nós vemos em Provérbios 7, do 1 até o 23. E a sabedoria, que representa a sabedoria do livro, motiva o inexperiente a comprometer sua vida com o caminho da sabedoria, conforme nós vemos em Provérbios 1:33. Enquanto os inexperientes gostam de estar disponíveis para aceitar qualquer opinião e não têm comprometimento com ninguém, conforme nós vemos em Provérbios 1:22, os tolos são corrigidos por suas próprias opiniões, conceitos que os conduzem para os valores que restauram à humanidade a ordem moral que o Criador ordenou, e é revelada por Provérbios. Então vamos lá, vamos em Provérbios 12:15, tá? O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o que atenta para o conselho é sábio. Vamos agora para Provérbios 15, versículos 5 e 20. Um tolo desprezará a instrução de seu pai, mas o que guarda a admoestação tornar-se-á sábio. Versículo 20. O filho sábio fará feliz a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. Seu caráter moral deficiente os conduz a um comportamento irracional. Eles são inexperientes porque se fazem de surdos para a sabedoria. A partir de sua visão moral distorcida, na qual certamente se encontram, eles se deliciam em distorcer os valores que beneficiam a comunidade. Agora, olha que interessante, tá? Pior do que os tolos são os escarnecedores. Então, eles são piores do que os tolos, tá bom? Vamos lá. Pior do que os tolos são os escarnecedores, apóstatas enfurecidos. Eles odeiam os sábios e zombam de sua sabedoria, conforme nós vemos em Provérbios 9, do 7 até o 8. Vamos ler. O que corrige o zombador toma desonra para si, e o que reprova o perverso recebe sua mácula. Não reproves o perverso, para que ele não te odeie. Reproves o sábio e ele te amará. Olha que lindo, né, esse texto aqui, tá? Estão fora do alcance do chamado da sabedoria, ou seja, os zombadores não querem saber de obedecer o chamado da sabedoria. Seu problema espiritual está arraigado no seu orgulho sem limites, conforme vemos em Provérbios 21, 24. Vamos lá. O orgulhoso arrogante tem o nome de zombador e procede com insolente orgulho. Ainda piores do que os tolos, então tem um outro grupo, tá?
não é só o escarnecedor que é pior do que o tolo, não, tá? Então tem outro grupo que também é pior do que o tolo, tá? Ainda piores do que os tolos são os preguiçosos, né? Então o livro de Provérbios diversas vezes vai estar falando dessa turma aí, tá? Dos preguiçosos, tá bom? Sua natureza não confiável e procrastinadora faz que sejam permanente fonte de irritação para todos aqueles que precisam lidar com eles, né? Vamos lá, Provérbios 10, 26. Como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para os que o enviam, né? Então, falar alguma coisa para o preguiçoso, né, é arrumar um problema, né? É arrumar uma perturbação, né, tá? Então, são pessoas difíceis de lidar, tá? Pessoas preguiçosas, tá bom? E ainda perdem a herança de suas famílias, tá? Conforme nós vemos em Provérbios 24, do 30 até o 34. Ou seja, o preguiçoso acaba, através de sua preguiça, fazendo com que se perca a herança, né, de suas famílias, que muitas vezes levou gerações para conseguir acumular. No entanto, apesar dessas gradações de tipos de personagens, é importante reconhecer que Provérbios emprega uma variedade de termos para descrever o caráter multifacetado do sábio. Justo, capítulo 2, do versículo 6 até o 7, capítulo 9, versículo 9. Generoso, capítulo 11, versículo 25. Diligente, capítulo 12, versículo 24. Bem como do tolo. Ímpio, capítulo 10, do 23 ao 24. Preguiçoso, capítulo 26, versículo 15. Invejoso, capítulo 28, versículo 22. Esses termos descritivos não indicam diferentes grupos de pessoas. Ao contrário, destacam os traços sociais, morais e intelectuais dos mesmos tipos de indivíduos. A esse respeito, não só o sábio é marcado por uma habilidade intelectual e prática da vida em acordo com o projeto do Criador, mas também incorporam justiça, integridade, diligência e generosidade. Do mesmo modo, os tolos não são simplesmente idiotas. Além disso, eles também são perversos, impetuosos e gananciosos. Enquanto Provérbios emprega uma variedade de termos para descrever diversos tipos de personagens, no conjunto, o livro divide a humanidade em 3 categorias básicas. Vamos lá. O sábio, justo, o inexperiente e o tolo, ímpio. Através dessas categorias e da representação feita pelo livro dos vários tipos de personagens, Mishlei Provérbios tenta moldar o caráter e a visão de mundo de seus leitores, fornecendo-lhes um vislumbre da vida embasada no temor de Yahuwah, caracterizada pela sabedoria, Hormah, que é inseparável da virtude. A esse respeito, as descrições desses tipos de personagens não são meramente descritivas, também são transformadoras. Elas formam nossos sentimentos, aguçam nosso pensamento, identificam nossos vícios, cultivam a virtude e nos oferecem uma perspectiva sábia sobre a vida. Vamos agora para o tema, tá, de Provérbios. Em essência, Provérbios, Mishlei, procura ensinar a sabedoria, conforme a gente vê no capítulo 1, do versículo 1 até o 2. Precisamos entender que o conhecimento que nós almejamos adquirir, tá, ele é adquirido através do quê? Do temor de Yahuwah. A gente vê que em Mishlei, Provérbios, tá, é dito o seguinte: o temor de Yahuwah é o princípio da sabedoria, o princípio do saber. Esse conhecimento é adquirido através do temor de Yahuwah, o que envolve a aceitação humilde da instrução do livro. Os discípulos abraçam o conhecimento e a sabedoria dos inspirados sábios porque eles confiam em Yahuwah e o temem, sabendo que Yahuwah inspirou essas palavras e as sustenta, conforme vemos em Provérbios 1:7. O temor de Yahuwah é o princípio do conhecimento. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Como o cimento sem água não pode produzir argamassa, o provérbio sem a emuná, a fé, que se submete à palavra de Yahuwah, não pode produzir sabedoria. Os sábios não têm fé
nos provérbios em si mesmos, mas em Yahuwá, que sustenta a verdade expressa nos provérbios. Confie em Yahuwá de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Significa confiar naquele que inspirou esse livro. Os provérbios preocupam-se com predicados tais como honestidade, integridade, diligência, gentileza, generosidade, disposição para perdoar, veracidade, paciência, humildade, alegria, lealdade, temperança e autocontrole. A ira deve ser mantida sob controle. A violência e as disputas precisam ser evitadas, assim como as fofocas e a arrogância devem ser rejeitadas. A embriaguez, a gula, a inveja e a ganância também necessitam ser renunciadas. Os pobres não devem ser explorados. Os tribunais não devem ser injustamente manipulados. As autoridades legítimas devem ser honradas. Os pais são responsáveis por cuidar da instrução e disciplina adequadas de seus filhos. E os filhos devem honrar seus pais e jamais os envergonhar. Abraçar esses valores promove o domínio de Elohim sobre a terra. Eles são o caminho da vida. Desafiá-los é o caminho para a morte. A metáfora dominante para a vida moral em Provérbios é o caminho, tá? Caminho em hebraico se chama derer. A metáfora retrata a vida como uma jornada. Em virtude de seu uso com os estilos de vida do sábio e do insensato, assim como do justo e do ímpio, a metáfora refere-se ao caráter de uma pessoa, seu contexto social, sua conduta e, acima de tudo, as consequências dessas características. Os sábios sempre têm em mente as consequências de suas ações. A vida ou a morte. Não existe uma terceira via. A trajetória das palavras de sabedoria de Provérbios se completa em Yahushua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, e em sua Kehilat, sua congregação. Yahushua HaMashiach é a palavra, conforme nós vemos em Yohanan, João, na Bessorá de Yohanan, no Evangelho de João, capítulo 1. Nele, ou seja, no Mashiach, no Messias, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, conforme nós vemos em Colossim, tá? Colossenses 2:3. Sua congregação participa desse mais do que cumprimento, ao permanecer nele, conforme nós vemos em Yohanan, tá? João, o Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 até o 6. A congregação está sendo moldada à sua semelhança, através da emuná, fé nele, conforme vemos em Corintim Aleph, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24 e versículo 30. E vemos também em Colossim, Colossenses, capítulo 2, do versículo 2 até o 3. O ponto culminante da sabedoria de Provérbios em Yahushua HaMashiach é visto através das várias maneiras pelas quais os conselhos éticos do livro e as descrições das palavras do Criador são apresentadas no Mashiach. Isso não surpreende, porque Yahushua é Yahuwá, ele é o próprio Criador, e sua sabedoria é superior à sabedoria de Shlomo. Ou seja, vamos abrir em Matitiahu, Mateus 12, 42, tá? Ele diz assim: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Shlomo, Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Shlomo. Olha que texto maravilhoso. Ou seja, então, na verdade, Shlomo, Salomão, é uma tipologia do Messias, tá? E o Messias é a plenitude, tá? Salomão apontava para a sabedoria do Messias, tá? Que é a sabedoria superior a todos, tá? A sabedoria do Messias é incomparavelmente superior, tá? Então vamos continuar. A Brit Hadashah manifesta o significado ético e teológico das instruções dentro de Provérbios através do ensino de Yahushua HaMashiach.
e as atividades divinas dentro de Provérbios estão conectadas com Yahushua HaMashiach, na Brit Hadashah, na Aliança Renovada. Não admira que Paulo, descreva Yahushua HaMashiach como a sabedoria de Elohim, em Corintim Aleph, 1 Coríntios 1, 24. Aquele através do qual o Netzarim, o Nazareno, aquele que acredita no Messias Yahushua, recebe a Chokhmah, a sabedoria, conforme vemos em Efésios 1, do 7 até o 10. Com esse texto, a gente vai concluir a introdução. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua Hesed, graça, favor imerecido, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar no Mashiach, Messias, todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, nós estamos concluindo a introdução, tá bom? Olha que legal! No próximo vídeo, a gente vai mergulhar, tá bom? Profundamente no Sefer Mishlei, tá? No livro de Provérbios, tá? Vamos começar o capítulo 1, a partir do primeiro versículo. A gente vai estudar diretamente de acordo com o original em hebraico, tá bom? Numa visão judaica, tá? Numa visão israelita. Shalom, shalom, e até o próximo vídeo.